Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Gostaria de convidá-los hoje para uma aula muito especial que nós vamos ter aqui, que é a correção dos nossos exercícios do livro, tá? Então, gostaria que você pudesse abrir seu livro aí na página 5 e lermos juntos o primeiro enunciado. Vamos lá, a questão número 1 diz o seguinte: sejam os vetores V igual a 3, né? Então, já que é a questão número 1, vamos escrevê-la aqui no quadro, né? Nós temos aqui, deixa eu pegar uma canetinha azul, preta, tá? Então, nós temos aqui, questão número 1. Questão 1. Tá? Sejam os vetores V igual a 3, 0, 0. Então, vamos lá. V, colocamos a setinha em cima, porque indica que é o vetor. 3, 0, 0. 3,0,0. Isso aqui, pessoal, é uma coordenada num eixo tridimensional, tá? Num gráfico tridimensional, ok? Então, nós temos o V, nós temos aqui o vetor U. O vetor U está aqui, que é igual a 0,04, ok? Respectivamente ao longo dos eixos X e Z, tá? Então, nós temos aí, sempre que a gente tem uma coordenada, né, um ponto num plano, num gráfico tridimensional, né, a gente tem P é igual a X, o valor em X, o valor em Y e o valor em Z. Então, a gente vê aqui que no primeiro vetor a gente tem um valor aqui em X e no segundo vetor apenas um valor aqui em Z, tá? Avalie graficamente o módulo do vetor resultante, e o vetor resultante é dado pela seguinte operação algébrica: R é igual a V mais U. É uma soma vetorial, tá? Utilizando um transferidor, avalie o valor do ângulo que essa resultante faz com o vetor de módulo maior, U, tá? Então, vocês podem fazer com o transferidor ou podemos calcular esse ângulo. Eu vou ensinar o jeito de calcular, tá? Porque não tem como eu mostrar aqui como se faz com o transferidor. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente pode escrever, fazendo já um treinamento aqui, escrever esses vetores na forma de versores, tá? Então, vou passar aqui essa informação aqui, que é uma dica. Esse aqui a gente pode escrever como? Tenta aí. Como é que a gente pode escrever esse primeiro vetor na forma de versor? A gente vai escrever V é igual a 3i, ele tá aí, né? E esse aqui, ele tá no eixo X, né? Então é I. Esse aqui tá no eixo Z, então ele vai ser 4K chapéu, tá? Então, relembrando aqui o conteúdo de versores que a gente viu, a gente tem aqui um gráfico tridimensional, tá? Os planos Y, né? Aqui é X e aqui é Z, né? Então, a gente tem aqui o vetor J chapéu, não é mesmo que a gente estudou? O versor, né? Aqui nós temos o versor I chapéu e aqui nós temos o versor K chapéu, tá? Só para a gente relembrar o que a gente já viu, tá? Na última aula. Então, como é que a gente faz essa soma? É com uma soma de matrizes, né? A gente soma o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, tá? Então, a gente vai somar, então, a gente vai ter aqui o R, a gente pode escrever a resultante dessa forma também, né? Que é igual a 3i chapéu mais 4k chapéu, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular o módulo desse vetor, a gente tem que utilizar Pitágoras, né? Porque está aí em ângulos ortogonais aí esses três eixos, né? Então, a gente pode muito bem utilizar Pitágoras, porque o ângulo entre eles é 90 graus, ok? Então, a gente tem aqui a resultante, R, a formulinha que eu ensinei para vocês, né? O módulo da resultante, como é que a gente escreve? Desse jeito aqui, ó, 2 barras com o vetor dentro, né? Isso aí é elevado ao quadrado vezes o vetor, o módulo do vetor V ao quadrado mais o módulo do vetor U ao quadrado, tá?
quando a gente escreve módulo, a gente tem que utilizar essas duas barrinhas aí e o vetor no meio. Então, a gente está falando do módulo, tá? Não estamos falando do vetor. Então, para a gente achar o módulo de R, a gente faz isso. Então, a gente substitui os valores de cada um. Então, a gente tem aqui R ao quadrado. Para facilitar a conta, eu vou só escrever o valor também que estaria certo, sem a setinha em cima e sem as barrinhas, então também se refere ao módulo, não tem problema nenhum. Então, nós temos aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, quando a gente tem um lado 3 e um lado 4, significa que a resultante é 5, tá? Nós estamos nos referindo aí a um triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, R é igual a 5, tá bom? Mas se vocês fizerem um Pitágoras aí, vocês vão ver que vai dar 5. Calculamos o vetor resultante. Não precisa ser tridimensional, vou fazer aqui bidimensional, porque é o eixo Z e X, né? Então, aqui vai ser Z e aqui vai ser X, tá? Então, a gente vai ter aqui o vetor 3, 4. Então, vou botar aqui 3, 4. Aqui nós temos a projeção em X e aqui nós temos a projeção em Z, tá? Em X nós temos o valor 3 e em Z nós temos o valor 4. E a resultante vale 5, que nós já calculamos. Então, avaliar graficamente, nós já fizemos aqui, desenhamos esse vetor, essa resultante. E agora vamos calcular o ângulo que a resultante faz com o vetor maior, no caso o Z, tá? Então, o ângulo aqui nós vamos chamar de θ e encontrar esse valor de θ aí, ok? Então, seno, podemos utilizar o seno, cosseno, tanto faz, né? Nós temos os 3 lados, então até a tangente a gente pode utilizar se a gente quiser, tá? Vamos utilizar o seno porque fica muito mais prático aqui, tá? Então, o que vai ser o seno, pessoal? O que é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto desse ângulo é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Que é exatamente esse tamanho aqui, ó. Então, eu vou botar 3 aqui, a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem aqui seno de θ é igual ao 3 sobre o 5, ok? Como é que a gente faz para achar o seno? A gente usa uma função inversa do seno, que é o arco seno, tá? A resposta você pode dizer assim, θ é igual ao arco seno de 3 sobre 5, ok? Se você deixar assim no exercício, tá certo, não tem problema nenhum. Mas se você quiser calcular de fato que valor é esse desse ângulo, vai na calculadora, utiliza a função inversa. Como aqui utiliza ela? Você tendo uma calculadora igual a essa daqui, você consegue clicar no botão Shift e no botão seno, sim, onde está escrito sim. Aí você vê que em cima do botão sim está escrito em amarelinho sino menos 1, que é a função inversa do seno. E aí significa que você está tirando o arco seno dessa fração, ok? Então, você escreve seno elevado a menos 1, 3/5, e aí você encontra o ângulo. Esse ângulo aí vale quanto? Quando ele pediu para achar o ângulo, então vamos achar. Valor de aproximadamente 37 graus. Ok? Então, essa é a resposta do exercício, ok, pessoal? Não precisem ficar assustados aí com essa função do arco seno não, tá, pessoal? Deixa indicado, não tem problema nenhum, ninguém consegue fazer essa conta sem ter uma calculadora não, tá? Então, a gente tem aqui, o que significa o arco seno? Seno de θ é igual a 3/5. Então, eu quero descobrir o θ, o que é o arco seno? Qual é o ângulo cujo seno dele é igual a 3/5? Então, isso é que essa pergunta é o que representa a função arco-seno aí, ok? Vamos então para a questão número 2. A questão número 2 é muito tranquila, né? Ele pergunta, de acordo com o que você entendeu e aprendeu no texto, o vetor é um elemento matemático usado para descrever grandezas vetoriais. É a letra D de dado, tá bom? Então, você marca aí no seu exercício, se você marcou a letra D, ótimo, você acertou a questão. A questão número 3 pergunta, dizemos que um vetor é igual a outro se e somente se ambos tiverem módulo, direção e sentido iguais, tá? Os três aspectos que descrevem o vetor, eles têm que ser iguais para que os vetores sejam iguais, tudo bem? Vamos para a questão número 4? Vamos lá.
Acompanha comigo aí a questão número 4. Dados os vetores A e B, né? A resultante RA mais B vale... Então, vamos lá. A gente tem aqui o vetor A e B. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a minha tela, ver se você consegue acompanhar melhor. Então, na questão número 4, a gente tem aqui... o vetor A. Quanto é que vale o vetor A? Vale 5, 3 e menos 2. 5, 3, menos 2. E o vetor B vale quanto? 0, menos 3 e menos meio. 0, menos 3 e menos meio. Eu costumo botar ponto vírgula aqui para evitar de confundir com a vírgula de um número que não é inteiro, né? Um número fracional, né? Um número... Então, a resultante RA mais B, a gente tem aqui R, resultante é igual a A mais B, vale quanto? É isso que ele quer saber. Ele quer a resultante escrita da mesma forma que os vetores estão, né? Pelo que a gente vê nas alternativas da questão, é isso que ele está pedindo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, como eu falei, a soma como se fosse uma soma de matrizes. Vocês já devem ter aprendido um pouquinho de matrizes. Se não aprendeu, apenas acompanha comigo como é que a gente vai fazer. A gente, então, vai escrever o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e por aí vai, né? Então, vamos pegar esse aqui, ó, com esse aqui, 5 mais 0, ponto vírgula. 3 menos 3, eu estou escrevendo só para vocês acompanharem, mas vocês podem fazer de cabeça e colocar direto o valor aqui. Menos 2 e menos 0,5. Então, aqui nós vamos obter a resultante, tá? O valor aqui vai ser 5, 0 e menos 2,5. Essa aqui é a resposta da questão que é referente à letra B. Ok? Tranquilo, né? Esses exercícios estão bem tranquilos. E vamos então para a questão 5. A questão 5, pessoal, eu considero uma questão que tem um certo nível de dificuldade, tá? Eu considero ela uma questão difícil. E ela, eu acho que das questões que eu passei para casa de 1 a 9, essa é a mais difícil. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na questão 5, deixa eu dar uma olhadinha. Ok, tá. Tem que abrir aqui um espaço. Ok. Na questão 5. Pessoal, a questão 5 diz o seguinte. Um vetor A de módulo, direção e sentido desconhecidos, ou seja, é um vetor, ele possui módulo, direção e sentido que a gente não sabe. É adicionado a um outro vetor B, que é igual a 0,03. Então, vamos lá escrever. Nós podemos escrever o vetor A da seguinte forma. X, Y e Z. Porque não sabemos quais são os valores de X, nem de Y, nem de Z. Apenas sabemos que é tridimensional aqui, né? E o vetor B é igual a 0,03. Ok? Sabendo que o vetor resultante R é igual a A mais B, igual a A mais B, e tem módulo igual a 5, então o módulo de R é igual a 5. Avalie qual das alternativas corresponde ao vetor desconhecido A, tá? Então, a gente tem aí esses dados que o problema nos forneceu e nós vamos trabalhar com esses números aí. Por onde a gente pode começar? Primeiro, podemos começar por qualquer caminho, né? Mas vamos começar aqui com o vetor A. Como é que a gente poderia escrever o módulo do vetor A? O módulo do vetor A, né, é igual a setinha em cima. Sempre que a gente falar de vetor, a gente bota a letra e a seta em cima. Quando a gente fala do módulo, a gente coloca a letra com a seta em cima e duas barras, igual a barra de função módulo, né? Você coloca aqui, então você está se referindo ao módulo desse vetor, ou você também pode dizer isso aqui, letra A, tá? Tanto faz. Eu vou colocar com essa barrinha
nesse exercício, porque vai ficar mais fácil da gente diferenciar o que é o módulo e o que não é, tá? Mas saibam já de antemão que esse aqui é igual a esse e esses dois são diferentes desse aqui, tá? Esse aqui é o vetor. Esses dois aqui são módulo, tá? Então, vou apagar aqui, porque eu não quero que vocês confundam, mas anota aí no caderno de vocês, para vocês não esquecerem esse macete aí, tá bom? Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Podemos escrever como a raiz quadrada do que, pessoal? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí você, aluno, pode estar perguntando assim, professora, mas eu só conheço Pitágoras com x e y ao quadrado, não conheço com z ao quadrado, não. Mas está certo, tá? Eu vou fazer o seguinte, no final desse exercício eu vou provar para você por que a gente pode escrever desse jeito o módulo do vetor A, tá bom? Mas é uma forma de calcular em tridimensional, tá? Tá correto, não tem problema nenhum você utilizar o Pitágoras na tridimensional, tá bom? Essa formulinha aí que a gente usou, tá? Tudo isso é Pitágoras. Você vai tirar o vetor x e y, aí essa resultante você vai fazer com z. Aí você tá tirando o Pitágoras normal. Eu vou mostrar no final para vocês e vocês vão saber exatamente como é que é. Por enquanto, eu vou pedir só que vocês aceitem que é assim e aí depois eu mostro. Então, a gente pode escrever isso também dessa forma, ó. A ao quadrado, né? Porque o original é o a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Dá na mesma. Isso aqui é igual a isso daqui. E o b a gente pode escrever da mesma forma, né? Qual é o módulo de b, pessoal? Pitágoras também, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar 9, tá? 9 é o módulo de b. Então, nós podemos escrever, né, o versor disso aqui, ó, na forma de versores, esse vetor aqui da resultante, como a soma aí de y chapéu, j chapéu, k chapéu, né? Então, vamos encontrar aí quais são as componentes aí desse vetor, tá? Então, a gente vai botar lá, vetor R é igual ao x, vamos pegar o primeiro de A com o primeiro de B. Então, é x mais 0, y mais 0 e z mais 3. Ok? Isso aqui é igual a isso aqui. Que vai ser igual a x, y e z mais 3. Tá? Ou, se preferir também, pode ser x e chapéu mais y j chapéu mais z mais 3 k chapéu. Tá? Tanto faz. Vamos utilizar esse primeiro aqui, esse aqui que vai ser mais conveniente pra gente. Vamos guardando essas operações aí, porque depois a gente vai substituir uma na outra e achar a resposta, que é o que ele quer mesmo, o vetor A, tá? Ele quer saber o que é x, y e z no vetor A, ok? Então, vamos lá. Da mesma forma, podemos escrever, né, o módulo do vetor R, o módulo dele, vai ser igual a isso aqui, ó, x ao quadrado. Dá licença, eu vou escrever na forma com o ao quadrado aqui sem a raiz para ficar mais fácil. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 3 ao quadrado, tá? Aí, a gente vai poder tirar, então, os valores. Como é que vai ficar? X ao quadrado mais y ao quadrado mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6, 6z, mais 9. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Ele disse que R é igual a 5, mas aqui nós estamos trabalhando com a fórmula do Pitágoras, né? Então, R ao quadrado, então vai ser 5 ao quadrado, tá? Vai ser 25 aqui. Passando esse 9 para cá, a gente vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 6z é igual a 16, ok? Então, pessoal, até aqui a gente consegue ver uma coisa, ó. Quem é esse cara aqui? Alguém sabe me dizer? Quem é? Ele é, pessoal, o nosso A, tá? Ele é o nosso vetor A. Na verdade, o módulo de A ao quadrado, ó. É o módulo de A ao quadrado, tá? Exatamente o que a gente escreveu aqui, ó. Então, a gente já pode substituir ali, né? Vamos substituir aqui, que vai ficar muito mais fácil a gente entender. Então, eu vou escrever assim, ó. A ao quadrado,
Estou escrevendo essa mesma fração, só que trocando por A. A ao quadrado mais 6Z é igual a 16. Ok? Outra coisa interessante que nós podemos escrever é o do vetor R, é que nós podemos substituir por A e B, né? O R, a gente escreveu, o módulo de R, a gente escreveu desse jeito aqui, ó, a primeira forma de escrever o módulo R. Mas também podemos escrever da seguinte forma, ó. O módulo do vetor R é igual a raiz do módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Tira a raiz disso tudo aqui, ok? E isso aqui tem que ser igual a 5, tá? Aí a gente descobre que isso aqui, ó, tirando a raiz, multiplicando, elevando tudo isso ao quadrado, né? Então, a gente vai ter A ao quadrado, módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, é igual a 25, tá? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse módulo aqui, né? Então, a gente tem o seguinte, para a gente achar o valor de A e substituir ele aqui nessa fórmula, né? Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui, ó. A ao quadrado mais esse B, módulo de B ao quadrado, a gente já sabe o que é. A gente sabe que é 9, tá? Quer dizer, o módulo de B é 9, só que o módulo de B ao quadrado... Desculpa, a gente esqueceu de tirar a raiz aqui, né? Esquecemos de tirar a raiz. Voltando aqui, ó. Desculpa o pequeno erro aí, tá, pessoal? 3 elevado ao quadrado aqui vai dar 3, tá? O módulo de B é 3, não é 9, tá? Então, substituindo aqui, a gente vai colocar 3 ao quadrado, tá? É igual a 25. Então, a gente tem que o módulo de A ao quadrado vai ser igual a 16, passando esse aqui para cá, né? Diminuindo. Deixa eu abaixar um pouquinho a tela. Então, pessoal, a gente tem que o módulo de A é igual a 16. Que legal, né? Com esse valor aqui, a gente pode substituir aqui, ó, nessa equação, tá? Então, a gente tem aqui a seguinte equação, 16 mais 6Z é igual a 16, certo? Mas também, pessoal, a gente sabe o seguinte, que a gente, passando esse 16 para lá, a gente vai ter o seguinte, 6Z é igual a 0, tá? Então, a gente descobriu aqui, ó, que Z é igual a 0 em A, no vetor A, tá? Então, o que a gente tem? Que o vetor A, que é dado que o módulo do vetor A, né? Módulo vetor A é dado por ao quadrado, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Esse mesmo que a gente escreveu aqui em cima, ali em cima, né? Mais z ao quadrado. Na verdade, esse z aqui é 0, né? Igual a 16. A gente pode escrever assim, ó. A ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 16. Ok? Deixa eu colocar mais espaço aqui. Inserir espaço. Para a gente ter mais liberdade para escrever. Então, a gente tem esse valor aqui, ok? Pessoal, quando a gente escreve uma equação desse tipo aqui, que tipo de função é essa daqui, tá? O que é a função x ao quadrado mais y ao quadrado? Ela é o quê? Ela é uma função de circunferência, tá? A gente tem aqui o valor do raio, tá? A gente tem aqui o valor do raio ao quadrado. Esse aqui é o valor do raio. Tá? É o valor do raio da circunferência. Só para deixar de módulo, de exemplo aqui, de explicação, tá? Isso aqui talvez não é muito comum, né? A gente não utiliza muito, tá difícil perceber isso. Mas é uma função da circunferência, tá? Então, o que a gente obteve aqui? Que o R ao quadrado é igual a 16. Logo, o raio, eu vou escrever com R minúsculo para não confundir com o R de resultante, tá? É o R de raio. Então, vou botar uma letra diferente aqui. Então, R ao quadrado, o R é igual a 4, tá? O raio da circunferência é 4. Na circunferência, a gente tem o seguinte, ou o x ele é igual a 0 e o y é igual a 4, ou o x é igual a 4 e o y é igual a 0, tá? É uma dessas duas opções aqui que a gente tem, tá? Então, pessoal,
nessa opção aqui, a gente tem a resposta da seguinte forma. O vetor A pode ser dado como 0, 4. Desculpa, esse aqui não tá certo. 0, 4 ou 0, né? A gente descobriu que Z é 0. Então, 4 ou ele é X ou ele é Y, né? Ou a gente pode escrever o vetor A, na segunda opção, como 4, 0, 0, tá? E qual é a alternativa? Como a gente tem duas opções, a gente tem que ver na questão de marcar qual a alternativa que aparece aí. No caso, é a letra C, tá? Que é essa primeira opção aqui. Letra C. Se aparecesse a de baixo, seria a de baixo a correta. As duas estão corretas, ok? Então, pessoal, é uma questão difícil, porque ela tem um excesso de substituições, ou é uma questão grande, tá? Você leva metade de uma página, ou uma página inteira, quase uma página inteira para resolver, e uma coisa substituindo na outra o tempo todo, e a gente tem também aqui uma função que não é muito comum no nosso dia a dia, né? Que é a função da circunferência, né? Talvez para alguns de vocês sim, né? Mas para outros não. Então, para você lembrar dessas regrinhas aí da função de circunferência é complicado. Mas o que eu gostaria de deixar vocês tranquilos com relação a isso é que esse tipo de coisa eu não vou cobrar na prova, né? Eu quero saber vetores de vocês. Eu não vou cobrar coisas de função que vocês lembrem, essas pegadinhas assim, não vão ser cobrados de vocês, tá? É um exercício difícil. Quem conseguiu fazer, parabéns, você está muito bem na matéria, tá? Se você acertou uma questão dessa, assim, sem consultar nada, você vai muito bem na prova, você vai tirar 10, tá ok? Se você não conseguiu fazer, não desanima, tá? Não significa que você vá mal na prova, não. Significa que você precisa tentar mais exercícios, fazer mais exercícios, ok? Eu prometi para vocês que ia explicar por que o vetor A é igual a isso daqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Vou tentar desenhar, tá, pessoal? Pronto, pessoal, apareceu agora aqui o desenho prontinho pra gente, né? Ai, deu trabalho para mim desenhar. Eu não sei desenhar, tá, pessoal? Então, para mim é difícil. Então, a gente tem aqui um vetor, ó. Ele é tridimensional. Se vocês observarem bem, ele está saindo aqui para frente na tela, né? Ele está saindo aí para você na tela, né? Então, a gente tem aqui uma forma de expressar ele tridimensionalmente. Eu desenhei ele como um cubo em que ele atravessa diagonalmente esse cubo, ok? Então, se a gente observar bem, eu vou pegar outra cor aqui, o vermelho. Então, a gente pode tirar, vamos considerar apenas o eixo Z primeiro, que é esse vetor aqui, ó. Vai ser a componente dele em Z, tá? E a componente dele em X. Então, se a gente tira aqui nesse plano aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente tira a resultante dele entre Z e X, a gente vai ter isso aqui, ó. O vetor dele aqui, ó. Que vai ser a sombra dele nesse plano, tá? Então, vamos chamar esse vetorzinho aqui, ó, de RXZ. Desculpa. RXZ, ok? E esse aqui é o vetor dele em Y, tá? A componente dele em Y, tá? E esse aqui é o R, tá? Esse aqui vai ser o RXZ. Tá, a gente pode escrever esse vetor aqui, e esse aqui vai ser o próprio vetor Y dele, tá? É como se a gente pegasse esse aqui e arrastasse ele para cá. Então, esse aqui é o próprio Y dele, formando um triângulo aqui. Para a gente achar esse vetor aqui, pessoal, esse vermelho aqui, ó, o RXY, o RXZ, a gente escreve assim, ó, RXZ ao quadrado é igual ao Z ao quadrado mais o X ao quadrado. Não é assim? Não está certinho? E para a gente achar esse vetor preto, que fica entre o Y e o RXZ, esse pretinho aqui, que é o original, a gente usa a componente Y e a componente RXZ, tá? E é por Pitágoras também. A gente tem um ângulo, ó, um ângulo ortogonal aqui. Então, a gente pode escrever também como que R é igual a R ao quadrado, né? É igual a RXZ ao quadrado mais Y, tá? Então, se a gente quer achar o valor de R ao quadrado, a gente substitui esse cara aqui, ó. Então, a gente tem, na verdade, isso aqui, ó. R ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais X ao quadrado mais Y ao quadrado. Então, pessoal, eu provei para vocês que isso aqui é Pitágoras também. Apesar de ser tridimensional, é Pitágoras, tá bom? Porque você tirou Pitágoras entre dois eixos
E essa resultante entre x e z, você tira de novo pelo método das projeções com o y. Aí você tem que tirar duas vezes, né? Entre dois eixos e entre dois eixos. E aí você descobre o final, a resultante final. Então, aqui, ó, se você observar bem, a gente tem um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o triângulo entre a resultante de baixo, da superfície de baixo, xy, essa aqui, xe, tá? Com a componente y que a gente vai colocar aqui agora. Y, que é essa daqui, ó. Essa é a componente y. Em pé aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido, aí eu demonstrei como é que é feito. Então, se vocês quiserem achar o módulo de R, que também pode, que é igual a isso aqui, né? O módulo de R, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Você pode utilizar essa equaçãozinha aqui de Pitágoras, tá? Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, questão 6. Então, vamos lá para a página 8, na questão 6. Questão 6. A questão 6 pergunta assim: um dado vetor que apresenta a força aplicada em um corpo tem módulo igual a 75, tá? 75 newtons. Direção do eixo coordenado x e sentido dos valores positivos. Se multiplicarmos esse vetor por um fator multiplicativo igual a menos 2, o novo vetor terá como característica... Pessoal, é um módulo dobrado e sentido oposto, é a letra B, tá? Letra B. Essa questão é bem tranquila. Se alguém ficou com dúvida, me procura, escreve no chat ou na nossa próxima aula no Zoom. Melhor na nossa próxima aula no Zoom. E aí vocês me perguntam que eu explico essa questão B, essa questão 6, tá? Mas a letra B ela é bem tranquila. Isso aí é uma questão, né, que eu acho que poucos vão ter dúvida. Eu acho que ninguém não vai ter dúvida, né? Questão 7. Eu estou aqui fazendo as mais... Acho que são de conta, né, e tudo, né? Dados os vetores x igual a 2i chapéu e y igual a 2j chapéu, a resultante r igual a x menos y. X menos y vale quanto? Pessoal, essa aqui a gente usa os conceitos de versores, tá? Para calcular. Como é que é a resposta dessa daí? Muita gente diz que é 0, muita gente diz que é 2K, muita gente dá as outras opções aí, né? Então, qual é a opção correta? É 0? É 2K? Qual que é? Vamos lá. Um menos o outro, né? Então, se a gente conseguiu entender a questão 4, lembra da questão 4? Você vai conseguir entender essa daqui, que ela é o inverso, tá? Aqui é uma subtração, não é uma soma. Então, o que você fez na 4, você vai fazer na 7, só que subtraindo. Então, vamos lá. R é igual a... A gente pode... Vamos facilitar aqui, escrevendo na forma de coordenada. Então, isso aqui vai ser igual a 2, 0, 0. Tranquilo? Esse aqui vai ser igual a 2... Opa, isso aqui vai ser igual a 0, 2, 0. Por quê? O J se refere ao eixo Y e o I se refere ao eixo X, tá? Então, a gente tem aqui R vai ser igual a X menos Y. Então, a gente vai ter aqui, vou fazer na forma de coordenada também, a gente vai ter 2 menos 0 e 0 menos 2, ok? E 0 menos 0, né? Vou botar no terceiro também, não vou ignorar, né? E 0 menos 0, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 menos 2 e 0, né? Tá? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Vamos ignorar o eixo Z, porque é 0. Não existe nada no eixo Z. Então, nós temos aqui que R vai ser igual a 2 e menos 2. Se a gente quiser escrever isso aí na forma de versores, como é que a gente escreve? A gente pode escrever assim, ó, 2i chapéu menos 2j chapéu. Tranquilo. Mas também podemos escrever aqui colocando 2 em evidência, já que o multiplicador é o mesmo aqui, ó. Nós podemos colocar 2
I menos J chapéu. Ok? Então, qual é a alternativa aí que equivale a essa resposta? É a alternativa da letra D. Tá? Letra D. Então, eu sugiro vocês fazerem mais exercícios desse tipo aí, tá bom? Se tiverem alguma dificuldade, na próxima aula a gente vai fazer alguns juntos. Questão número 8. Questão número 8 também é uma questão bem tranquila, ela tem um texto grande e necessita de um pouco de concentração para ler esse texto, mas também não é uma questão difícil não. Q8 diz assim pra gente: considere os vetores M igual a 5 e N igual a 7, ok? Que formam um ângulo alfa entre eles, alfa igual a 60 graus. Antes de eu continuar lendo, eu vou desenhar, porque eu preciso visualizar, então eu vou desenhar. Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar o M embaixo, porque ele é maior, eu gosto de botar o vetor maior no eixo X, M igual a 7. Vou colocar aqui um vetor um pouquinho menor, que é o N, que equivale a 5, tá? E o ângulo entre esses dois aqui é 60 graus, ok? Agora que eu desenhei, vamos lá. Calcule algebricamente o módulo do vetor resultante da subtração entre eles, ou seja, o R é igual ao M, o maior, menos o menor. Então, ele quer saber qual é o módulo do vetor resultante, ele quer saber o R, tá? Então, quanto é que vale o R? Ou para vocês se acostumarem, né? Ou o R, tá? Ele quer saber isso, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, é uma subtração. Pelo método dos polígonos, né? A gente costuma fazer a soma assim, ó. Fazer um paralelogramo e tirar aqui, ó, pela lei dos cossenos, aqui seria o nosso vetor da soma, tá? Mas como a gente está falando de uma subtração, eu vou ensinar um macete para vocês, tá? Isso aqui não está na aula, mas quanto mais exercício você faz, você percebe que é isso aqui que acontece, tá? Quando você faz muito exercício, você percebe isso. Então, você tem aqui, ó, quando você tiver uma subtração, você vai ter o vetor aqui, ó, na diagonal oposta, tá? Então, a tua subtração vai ser isso daqui, tá? Ok? Mas se você tá na dúvida, não quer fazer desse jeito, vamos fazer do jeito que eu ensinei então nos vídeos, que é mais seguro, tá? É mais seguro. Você vai fazer o seguinte, eu disse para vocês que todo vetor que tem um menos na frente, ele inverte o sentido, tá? Então vamos anotar isso aqui para vocês não esquecer, ó. Todo vetor que tem o sinal de menos na frente, inverte o sentido. Tá? Isso aqui é muito importante, não se esqueça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o mesmo desenho e invertendo, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. O N, ele é o negativo, tá? Ele é o que muda de sentido, é o N, tá? Então, eu vou botar o M aqui, ó. O M continua igual e o N deveria ser aqui, ó, mas ele não vai ser, ele vai ser para lá, ó. Esse aqui vai ser o meu N. Ele inverteu o sentido dele. Ai, desculpa, gente. Desculpa, não é aqui não. É aqui, ó. Ele inverteu, ele tá para cima, ele vai vir para baixo. Tá? Ele inverte de sentido, não de direção. Então, esse ângulo que a gente tinha aqui, entre eles, era 60 aqui, tá? Mas, como ele inverteu de sentido, então, aqui seria o anterior, né? Entre eles era 60, mas aqui vai ser outro ângulo, né? Aqui a gente tem um plano que vale 180 graus. Quanto que vale esse ângulo aqui, então, pessoal? Esse ângulo aqui vai valer 120, tá? Então, você pode calcular assim, ó. R, a lei dos cossenos que eu ensinei para vocês na física, né? Então, você vai botar N ao quadrado mais M ao quadrado mais 2 vezes MN vezes o cosseno de 120, tá? Ok. Se você fosse utilizar esse método aqui,
você utilizaria essa lei dos cossenos aqui, a lei dos cossenos da matemática, que seria n ao quadrado, você consideraria o menos ali na frente, né? Mais m ao quadrado, menos 2 vezes o m e o n, vezes o cosseno de 60, tá? Por quê? Qual é a diferença, professora? Na verdade, esse ângulo aqui, esse cosseno de 120 vai ser negativo, ele vai acabar multiplicando esse mais aqui, tá? Dá na mesma. Esse aqui é o cosseno da lei dos cossenos da matemática e esse aqui é a lei dos cossenos da física. Eu ensinei desse jeito aqui nas videoaulas, eu estou fazendo esse desenho aqui invertendo o sinal, eu sugiro utilizarem esse método aqui, um só, para vocês não esquecerem. Caso vocês estejam já entendendo bem o conceito de vetores, vocês vão, às vezes, até mudar aí os métodos, já vão estar entendendo tanto que vão fazer de todos os jeitos possíveis, né? Então, a gente tem aqui r ao quadrado vai ser igual a n vale 5, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 7 vezes o cosseno de 120. Pessoal, quando você faz isso aí na calculadora, isso aqui é um valor negativo, tá? Esse sinal de mais aqui vai acabar ficando negativo. Deixa eu apagar aqui para não confundir o sinal de mais. Ele vai ficar negativo. Então, você vai ter que o R no final, não se esqueça de tirar aqui o ao quadrado. R no final vai ser igual a 6,24, tá? Centímetros. É a resposta do exercício, tá? Faça aí na calculadora, confere, você vai ver que tá direitinho, tá? 6,24. Aí depois ele diz assim, avalie graficamente o vetor da resultante utilizando construção da regra do paralelogramo e compare com o resultado que você obteve algebricamente. Então, foi o que eu falei aqui da regra do paralelogramo. Ele quer que você perceba isso, que a subtração é dada pela diagonal contrária, tá? A menor diagonal. A soma, lembra bem, a soma é sempre a maior diagonal, porque está somando, tá? A diagonal menor da regra do paralelogramo é aquela que é a subtração, tá? Esse aqui eu não falei em nenhuma videoaula, eu só ensinei o método que você inverte o sentido, que é o mais utilizado, mas também é regra de paralelogramo. Isso aqui, como eu falei, você faz de tanto fazer exercício, você percebe, tá? Então, ele quer que você perceba isso, tá? Que você, tirando a menor diagonal, você está fazendo a subtração. Com a ajuda de um transferidor, meça o ângulo θ, tá? Então, se você fizer direitinho com régua, bem feitinho, você vai encontrar aí o ângulo com o transferidor, ou você pode calcular. E eu vou ensinar vocês a achar o valor do ângulo θ, usando o cálculo, né? Então, ele quer o θ é o ângulo entre o vetor maior e o vetor resultante. Quem é o vetor maior? O vetor maior é o vetor m, tá? Esse aqui é o m, esse aqui é o n, então ele quer o ângulo, o ângulo entre o vetor 7 e o vetor resultante. O vetor resultante está onde? Está aqui, ó. Vou desenhar o vetor resultante, onde é que ele está? É um paralelogramo, do mesmo jeito, ó. Aí a gente está usando a diagonal maior. Por quê? Porque a gente inverteu o sentido já, então é uma soma normal, ok? Como a gente inverteu o sentido, a gente vai pegar o valor da soma, né? Então, a gente tem aqui o ângulo entre o vetor maior, então ele quer esse ângulo aqui, ó. Θ, tá? Quanto vale θ? Pessoal, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, tá? Para achar o valor do ângulo θ. O que diz a lei dos cossenos? Vamos lembrar? A lei dos cossenos diz assim, eu tenho um triângulo e eu tenho um valor aqui, um ângulo alfa, um ângulo beta. Eu achei que está muito pequeno isso aqui, vamos fazer maior? Então, a gente tem um triângulo aqui, ó. Aqui é alfa, aqui é beta e aqui é gama, tá? Então, aqui eu vou ter o lado A, aqui o lado B, que é contrário ao ângulo, e aqui é o ângulo C. Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que o seno de alfa sobre A é igual ao seno de beta sobre B, que é igual ao seno de gama sobre C, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui, tá? A gente tem esse triângulo aqui, ó. Então, a gente tem o ângulo θ e esse lado aqui, que é o lado N. E a gente tem o ângulo de 60 graus, desculpa. Esse ângulo aqui, que a gente vai colocar ele aqui, ó. Peraí. Que é esse aqui, ó. Você tem um ângulo... Opa. Você tem esse ângulo aqui 60.
ó, ele corresponde a esse daqui, 60, tá? Esse aqui, ele vai ser o alterno interno desse aqui, ó, θ, tá? Então, você tem N em contrário de θ e 60 no contrário de R, tá? Contrário de R. Todo mundo entendeu? Então, a gente está vendo esse triângulo aqui, tá? Então, a gente tem aqui seno de θ sobre N é igual a 60, né? Seno de 60 sobre o valor de R que a gente achou, que é esse aqui, né? Que é esse valor aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, seno de θ é igual a N, que vale 5, N vale 5, 5 vezes o seno de 60 sobre o R, que é 6,2, né? 6,24, tá? Seno de θ, ele quer θ. Lembra daquela regrinha que eu falei do arco seno? É a função inversa de seno. Então, a gente pode escrever assim, que θ é igual ao arco seno disso aqui, ó, 5 vezes seno de 60 sobre 6,24. Então, essa aqui é a resposta, tá? Essa aqui é a resposta do exercício. Você não precisa achar o valor do ângulo se não tiver uma calculadora, mas se você tiver, faz essa continha na calculadora e o valor de θ vai ser igual a, no gabarito aqui diz que é 44,3 aproximadamente, tá? Então, eu já calculei isso daqui, tá certinho, tá batendo, ok? Então, essa questão aqui também não é difícil, ela é tranquila, mas tem que ter muita atenção para não cometer nenhum erro, tá? Porque tem dois jeitos de fazer, o jeito resumindo aqui, né, do diagrama da diagonal mais curta, que é esse primeiro jeito aqui, e o jeito de inverter o sinal aqui. Como eu fiz dos dois jeitos, para mostrar aí, caso alguém tenha feito de um jeito e o outro tenha feito de outro, para ter as duas respostas aí, tá? A parte do ângulo é a mesma, tá? Se você usar esse método ou esse, vai ser a mesma. Mas na hora de achar aqui o valor da resultante, tem esses dois jeitos e essas duas leis dos cossenos aqui, que só muda por causa do sinal. Vamos então para a questão 9. Deixa eu só dar o pause aqui e aí a gente vai para 9. Pessoal, dei uma pausa aqui para beber água. Vamos continuar com nossa última questão aqui. Questão 9. Nós temos aqui dois vetores colineares e de mesmo sentido, tá? Eles são colineares, ou seja, eles estão na mesma linha e têm o mesmo sentido, tá? M e N, tá? Quando adicionados um ao outro, dão uma resultante R, tá? Então, R é igual ao vetor M mais N, ok? Cujas componentes espaciais são dadas por... Então, a componente Rx, ela é dada por menos 3 centímetros, né? A componente Y é dada por 6 e a componente Z, então elas têm um eixo Z, ok. 4 centímetros também, tá? Vou botar números aí, depois a gente se preocupa com a unidade aí, que é a mesma, né? Então tá, pessoal, ela é tridimensional. Eu já tenho aqui na internet aqui que eu abri um negócio, vou mostrar para vocês qual é essa resultante aí, tá? O valor dessa resultante. Então, essas são as componentes da resultante RZ, tá? As componentes da resultante, desculpa, tá? Rx, Ry, Rz. Então, a gente tem aqui o desenho, pessoal, do nosso vetor. Deixa eu abaixar aqui. Tem esse site aqui muito bom, tá? É o site GeoGebra, mas também tem o Wolfram Alpha, que vocês devem conhecer também, Wolfram Alpha. Eu vou colocar lá no eClass o nome dos sites, caso vocês queiram plotar vetores para treinar aí, fazer exercício, é muito legal. Você coloca aqui as coordenadas, clique em OK, marca o ponto aqui, ele dá certinho o valor. Você pode arrastar e esse valor das coordenadas vai mudar. Enfim, a gente tem aqui um vetor, se vocês observarem bem, ele é tridimensional. Nós temos o eixo Y, X e Z, e o nosso vetor ele está negativo em X, ó. Ele é positivo em Y e Z, mas em X ele é negativo. E por que eu digo isso? Porque ele segue a mesma orientação de Y e Z com a seta, mas em X ele se opõe, ele é contrária. Tanto é que a gente vê lá na nossa anotação ali, ó, o X é menos 3, os outros são positivos, tá? O que faz sentido aí, que é coerente, tá? Então, nós temos aqui o nosso vetor. Fiz questão de desenhá-lo para vocês visualizarem bem, tá? Nosso vetor aí. Bom, voltando para cá,
a gente tem... como é que a gente calcula isso, né? Ele disse que sabendo que a magnitude do vetor n é o dobro da do vetor m, tá? Então, o vetor n, aquela ali é a resultante que eu mostrei para vocês, tá? Mas nós sabemos que nessa soma aqui, n é o dobro de m. Então, n é igual a 2 vezes m, tá? 2 vezes m. Encontra as componentes espaciais desses vetores aqui, tá? Então, ele vai querer... O que ele está pedindo? Ele está pedindo o nx, o ny, o nz, o mx, o my e o mz. É isso que ele está pedindo para a gente, tá? Então, você pode dar a tua resposta aqui, ó, na forma de coordenada, tá? Já vai deixar aqui indicado. Você vai dar o valor aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Simples, tá? Isso aqui é o componente. Então, a gente tem aqui, ó, Rx vai ser igual a Mx mais Nx. E o Ry? Ry é igual a My mais Ny. E o Rz? Rz é igual a Mz mais Nz, tá? E o que mais que a gente sabe? Que n é 2 vezes m. Então, podemos substituir, né? Para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Mx é igual a... quer dizer, mais 2mx, né? É igual a 3mx. E Rx é igual a quanto? Menos 3. Então, vou botar aqui. É igual a menos 3. Então, a gente vai fazer isso para todos eles, tá? Então, é 3my é igual a 6 e 3mz é igual a 4. Tá, pessoal? A gente substituiu esse n aqui, ó, em cada uma dessas equações aqui, e tivemos aqui 3mx, aí colocamos o valor que ele deu em Rx, ó, Rx. Substituiu Ry, 3my, aí colocamos lá 6. Fizemos isso, ok? O que a gente obteve aqui? Que mx vai ser igual a quanto? 3mx é igual a menos 3, então mx é igual a menos 1. My é igual a 6 dividido por 3, então vai dar 2. E o mz vai ser quanto? 4 dividido por 3, tá? Se n é igual a 2 vezes m, é só a gente multiplicar cada um desses valores por 2 para achar os respectivos componentes em n, tá? Em n. ny e nz. Então, vamos multiplicar por 2, só isso. Ó. Então, esse aqui vai ser menos 2, esse aqui vai ser 2, e esse aqui vai ser 8 sobre 3, tá? Ok, pessoal? Então, vamos substituir aqui para a gente ter a resposta final, a forma de componente. Isso aqui já é a resposta, se você deixar assim, ok. Mas eu acho mais bonitinho a gente colocar na forma de coordenada. Então, a gente tem aqui, para m vai ter menos 1, 2 e 4 terços. Aqui a gente vai ter menos 2, 2 e 8 terços. Acabou. Essa aqui é a resposta do nosso exercício. Fala sério, pessoal, é difícil? Tranquilo, né? Tem que treinar bastante, como eu sempre falo, tá bom? Pessoal, o vídeo ficou muito longo, não sei nem se vou conseguir subir um vídeo tão pesado. Desejo para vocês, pessoal, um bom estudo, um abraço bem grande, até a nossa próxima aula.